Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Leia com fé a palavra de Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Orar mais uma vez. Ó Deus, teu Espírito Santo que inspirou Moisés e outros irmãos no passado, para registrar para nós tudo aquilo que precisamos para nos relacionar contigo. Que esse mesmo Espírito que nos regenera, que nos ilumina, esse mesmo Espírito seja derramado nessa noite. Porque sem a ação do Espírito Santo, nós podemos até sair daqui com mais informações. Mas o desejo do nosso coração é experimentar uma transformação profunda. Por isso, Senhor, regenera nessa noite, converte, santifica. Coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Nos faça entender nessa noite a malignidade do pecado, a graça e a misericórdia revelada em Cristo Jesus. Que o teu amor venha nos constranger nessa noite, produzir em nós um desejo santo de te agradar, de te servir, de te amar. Calibra o nosso coração, ordena o nosso mundo interior, converte-nos e seremos convertidos. Em nome de Jesus, amém. Qual foi a maior tragédia da história da humanidade? A Primeira Guerra Mundial, 15 a 22 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial, 70 a 75 milhões de mortos. O Holocausto, a pandemia, Covid-19, a gripe espanhola. Gênesis capítulo 3 registra para nós a maior tragédia da raça humana, ou a maior tragédia que esse mundo já experimentou, porque não foi somente os humanos que experimentaram. A consequência do capítulo 3, a criação, diz Paulo, geme, sofre com aquilo que aconteceu aqui no capítulo 3. Porque a criação foi profundamente tocada, e é por isso que o capítulo de hoje ele é um dos mais importantes de toda a Bíblia. A mensagem anterior eu tentei mostrar para vocês que o mundo não foi criado com defeitos de fábrica. O mundo foi criado de maneira bela, com ordem. Era um mundo que nós nunca experimentamos. O Éden é o retrato do ambiente ideal, o jardim das delícias. Eles viviam num constante shalom, e shalom é muito mais do que paz. Shalom é a forma como as coisas estavam destinadas a ser. Abençoados num relacionamento voluntário com Deus, a vida do casal era completa em todos os sentidos. Não havia tensão entre eles. Havia um encontro intencional de Deus com aquele casal. Nenhuma barreira havia. Não havia poluição, não havia doenças. O sol era aquela temperatura deliciosa. Nenhuma injustiça, nenhuma corrupção, nenhum ódio, nenhuma comparação, nenhuma inveja. Dentro dos parâmetros definidos por Deus, não havia abstinência de prazer. Você tem noção que é isso? Apenas uma restrição. E não é uma questão que tipo de fruto, e eu vou ampliar isso daqui a pouco, mas é uma questão de autonomia. É viver na dependência de Deus, confiando na palavra de Deus ou não. E os 2 primeiros capítulos registram para nós um mundo sem pecado. Uma declaração maravilhosa. Tudo é muito bom.
O propósito do casal era ter Deus como centro. E nós vimos na semana passada que Deus estabeleceu com eles um pacto. Havia uma lei antes mesmo do pecado entrar no mundo, mas era a lei do amor. Na verdade, a lei de Deus é a lei do amor. Porque em última instância, obedecer a Deus é dizer para Deus: eu te amo. Criados com condições de amar a Deus e amar o próximo, não era apenas um estado de inocência, mas eles tinham todos os requisitos naturais e as habilidades para cumprir a ordem de Deus. Mas infelizmente, tem um capítulo 3 na nossa história. Capítulo 3 que eu costumo chamar de dobradiça da história. Porque você tem um mundo, capítulo 1 e 2. E um mundo totalmente diferente no capítulo 3. Existe um ato na cena, que é uma espécie de dobradiça aqui hoje. Esse grande enredo do teatro de Deus. O texto de hoje, irmãos, responde a alguns porquês da nossa vida. Por que tantas coisas ruins acontecem? Porque eu, Bruno, não consigo me comportar da maneira que eu fui criado para me comportar. Por quê? Se fomos criados pelo mesmo Criador, somos feitos da mesma essência, por que tanto ódio entre nós? Por que tanta inveja entre os homens? Por que tanto egoísmo? E o texto de hoje ele vai na raiz do problema. Às vezes nós pensamos que o grande problema da humanidade é o problema emocional, e nós enfrentamos, sim, problemas emocionais. Mas se o grande problema da humanidade fosse emocional, Deus teria mandado um psicólogo do céu. Pensamos também que o grande problema da humanidade é questão econômica, financeira. Se esse fosse o grande problema da humanidade, Deus teria enviado um economista do céu para a gente. As doenças são um grande problema, mas Deus não enviou um médico. Nós sabemos muito bem que a febre é apenas um sintoma de uma doença. O texto de hoje vai mostrar para nós que o problema da humanidade é muito maior. O problema da humanidade se chama pecado. Rebelião contra o Criador. Em última instância, é o desejo de sentar na cadeira de Deus, de ser o próprio Deus, de criar o próprio reino, de criar as próprias regras. Esse é o desejo da minha sobrinha, Alice. É seu também. Desejo de ser o próprio Deus. É no terceiro capítulo que nós encontramos como, desculpem o que eu vou falar, essa bagaceira toda que nós vemos. Aqui começa. E os resultados do capítulo 3 é um mundo quebrado, mastigado, cheio de lágrimas e dores. Era um mundo cheio de vida. Mas quando você passa o capítulo 3, você tem um velório. Já no capítulo 4, como resultado direto do capítulo 3, e um dos velórios mais difíceis de ir. Porque é uma mãe velando um filho que foi assassinado pelo outro filho. Pasmem, naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha videogame com jogos violentos, porque nós falamos que o problema da humanidade é esse. Naquela época, o menino, o Caim, não viu Adão matar ninguém. Pergunto, aprendeu com quem? Assassinar o seu irmão. É aquilo que mais tarde Jesus vai falar para nós. O problema do ser humano é o coração, e John Stott diz que o coração do problema é o problema do coração. Existe um capítulo 3 na nossa história, irmãos. E depois, tudo que nós vemos é o retrato de uma vida fora do Éden, que eu tenho costume de falar para vocês. Um mundo de promessas quebradas, expectativas frustradas, sonhos riscados. O drama diário da vida real. Mundo onde as coisas boas se transformam em más. Sangue, muito suor e muita lágrima. O tema central do capítulo de hoje é dar ao povo sofredor a esperança de que Deus, em Cristo, restaurará o paraíso na terra. Porque a redenção que Cristo traz para nós
não é apenas para levar almas para o céu, é a restauração, criar um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Não apenas almas, corpo também. Nós cremos na ressurreição do corpo. Essa criação que hoje geme, reagindo ao pecado, um dia ela vai ser totalmente redimida. Eu disse para vocês que para compreender melhor o livro de Gênesis, a gente precisa entender o período em que esse livro foi escrito. Ele foi escrito quando o povo de Deus estava saindo do Egito para a terra prometida. O povo de Deus ficou 400 anos ali no Egito, sob a liderança de um faraó que tinha uma cobra na cabeça na posição de ataque. A cobra ficava assim. Eles olhavam quando aquele homem poderoso, que era considerado uma espécie de um deus, ele era considerado o Deus do Egito. Ele que dava as ordens. E Deus então, depois de enviar várias pragas, demonstrando que só Deus é Deus, só o nosso Deus é todo poderoso. Ele então diz para o seu povo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o capítulo de hoje explica por que das mazelas, por que de tanta maldade, por quê? E ele quer nos ensinar, ao mesmo tempo, por que o mal tem os seus dias contados. Haverá um fim para isso tudo. Mas como tudo isso começou? Antes de olhar para o texto de Gênesis, eu preciso dar uma palavra sobre a Bíblia. Assim como na semana passada, eu disse que não olhei para o texto de Gênesis capítulo 1 e 2 como um mito. Eu também não acredito que essa passagem de hoje seja um mito. Eu creio na inspiração, na inerrância da Escritura. Foi assim que começou. Mas a narrativa bíblica, ela é uma narrativa sintética. Presta atenção nisso aqui, que é importantíssimo para você compreender. O que significa ser uma narrativa sintética? Significa que Deus registrou aquilo que é indispensável. Não é um arranjo cronológico, mas tópico. Deus quer ir direto ao ponto. Deixa eu dar um exemplo disso. A Bíblia não conta para nós a juventude de Jesus. Pula da infância direto para o início do seu ministério. Porque é o que importa para a gente. É quando ele é ungido e ele vai começar o seu ministério e ir para a cruz para morrer no nosso lugar. Significa que Jesus não tinha juventude? Claro que teve. Se fosse registrar tudo de maneira cronológica, não caberia em livros. Jesus disse certa vez, João disse que se fosse registrar todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em livros. Dito isso, caminhe comigo agora para Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. O texto começa assim: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não coma do fruto nenhum de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: O fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Presta atenção agora. Como Deus, vocês serão conhecedores bem. O texto começa com uma conjunção adversativa. Porque o capítulo 2 termina dizendo: Os dois viviam nus e não tinham vergonha um do outro. No paraíso, tudo em paz. Aí começa o texto: Mas a serpente vai acabar com isso. Vai querer estragar tudo. Aqui entra no teatro de Deus o antagonista, a parte maligna. E Apocalipse vai chamar Satanás da antiga serpente. Você não pode esquecer que a Bíblia diz que Satanás se disfarça até de anjo de luz. E presta atenção, naquele grande teatro de Deus, acostumados em ouvirem a voz do Senhor, disse Deus, disse Deus, disse Deus, uma outra voz entra em cena. Quem sabe, talvez uma voz suave, uma voz que parecia tão boa.
É assim mesmo que Deus disse? A grande tragédia da humanidade não aconteceu no meio de dois povos em guerra, mas num pacífico jardim, sem mísseis teleguiados, sem metralhadora, nem um canivete tinha, Jardim do Éden. Mas com a pior de todas as armas, a argumentação, o poder de persuasão satânico. Satanás então entra e dizendo: Deus é bom mesmo. É verdade que Deus disse: não como do fruto de nenhuma árvore do jardim. Você compreendeu direito, Eva. A ideia é que Satanás aqui está dizendo o seguinte: olha, tem alguns segredos que Deus não quis revelar para vocês, mas eu sei. Tem algo que Deus não quis falar para vocês. Eu posso falar uma coisa para você, Eva? Deus, ele tem as motivações duvidosas. A serpente está vendendo aqui a mentira mais atraente e cruel. A mentira da autonomia, da autossuficiência. Oferecendo para Eva e para Adão uma sabedoria que não precisa se ajoelhar diante de Deus. É por isso que não é sobre o fruto. É sobre amor. Quem que você ama, Eva? Presta atenção, irmãos, que isso aqui foi especial para mim. A questão aqui, e com a sua vida também, é assim: não é apenas uma questão de confiar em Deus. A questão não é confiar em Deus também. O ponto é confiar em Deus somente. Esse é o ponto. Não é Deus e mais alguém. Você entendeu a distinção? Porque é Deus que define para as criaturas, para o seu povo, o que é certo ou errado. É Deus que define o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Não é Satanás que diz para nós. Curiosamente, nós somos exortados o tempo inteiro nas Escrituras: confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. O que Satanás está ensinando aqui é que Deus não é um bom conselheiro. Você não deve seguir à risca o que Deus ensina. E a nossa querida Eva, que ao invés de confiar no Senhor, ela creu. Mas ela creu em Satanás. A referência mudou. Deus não era mais a sua referência. Deus foi escanteado. No início Deus disse: haja luz, e houve luz. E ela chega sutilmente. É assim que Deus disse. Será que você não compreendeu errado? Lançando dúvidas sobre a palavra de Deus, porque Satanás sabe que se você duvidar da palavra de Deus, você se torna uma presa fácil. Presta atenção em algo, irmãos. Você consegue enxergar nesse texto que o diabo também usa a mesma estratégia porque ele é velho. O diabo não quer ser o centro da nossa vida. Ele quer que você seja o centro da sua vida. Ele quer mudar de tel-referência, ter Deus como referência, para ego-referência. Você como referência da sua vida. E quando ele consegue, você começa a analisar a vida como Eva analisou. Isso aqui é gostoso, isso aqui é belo, isso aqui dá sabedoria. Não é o que Deus diz que é bom para você, não é o que Deus diz para você que é belo, não é o que Deus diz para você o que é sábio. Jeta, se Deus escreveu veneno no rótulo, não encontraremos mel dentro do pote. Mas às vezes nós achamos que Deus brinca, né? Ou os pais fazem com a gente. Ah, Deus não vai fazer isso. Se tem uma caveirinha, o rótulo é veneno. Porque Deus não brinca de colocar medo nos seus filhos. Mas como eu sou o primeiro, irmãos, a lutar com isso. Eu sou teimoso. E todo pecado é um ato de teimosia. Todo pecado é um ato de teimosia. E o texto diz: sereis conhecedores do bem e do mal, oferecendo para o casal um conhecimento amaldiçoado, que Tiago vai dizer que esse conhecimento oferecido por Satanás é antes de ser a sabedoria de Deus. Projeta, Laura, é a sabedoria. Não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena.
ela é animal, ela é demoníaca, é a sabedoria da serpente. Qual é a ideia satânica? A única razão pela qual Deus priva vocês da árvore do conhecimento é que Ele tem medo de colegas. Ele tem medo de ter alguém no mesmo nível dele. Presta atenção, Eva, você não precisa ser apenas a imagem de Deus. Você pode ser igual. Igual a Deus. Olha para onde essa conversa está indo, gente. Eu imagino aqui na minha cabeça que todos os animais pararam diante desse diálogo. Todo mundo paradinho, pensando assim: quem ela vai obedecer? Os anjos parados, olhando para aquela cena. Eva ouvindo a voz da serpente. Que voz ela vai obedecer? Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Faz uma análise, o fruto é atraente, é agradável, estende, pega-o. Ainda hoje, é o que nós fazemos. Cada pecado é dessa maneira. Usamos, pegamos e comemos. E ela toma a decisão de ser autônoma. Eu não quero mais ser orientada pela palavra de Deus. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos deixar Deus de fora. E o pecado foi cometido naquele momento em que ela creu em Satanás em vez de crer em Deus. Foi incrédula em relação à palavra de Deus. Toda terça-feira nós estamos estudando aqui na igreja fé, esperança e amor. E todo ser humano sempre age com fé, esperança e amor. Ela agiu com fé, mas não na palavra de Deus. Ela agiu com fé na palavra de Satanás. Ela amou, mas não amou a Deus. Ela amou Satanás. E ela tinha uma esperança. Mas não a esperança que Deus nos ensina, a esperança de ser igual a Deus. A pergunta que eu faço para vocês é: onde estava Adão? Cadê o nosso querido Adão? Sabe qual é a ideia do texto? Ao lado de Eva. Prestando atenção em tudo. E esse texto aqui foi rico demais para mim essa semana, projeta para mim. Olha como o Novo Testamento ilumina o Velho. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso aqui piora a situação de Adão. Adão não foi iludido, irmãos. Adão decidiu comer do fruto. Foi deliberadamente. Me dá e eu vou comer. Eva foi enganada. Adão não. Adão usou o seu livre-arbítrio em grau máximo. Eu decido virar as costas para Deus. Eu não quero mais Deus na minha vida como o Senhor da minha história. E deu fruto. Era o símbolo da fidelidade. O mínimo que Adão deveria ter feito, eu estou minimizando bem para Adão aqui para ajudar ele. Era falar assim para a serpente: ô Eva, vamos fazer o seguinte, não vamos comer por enquanto não. Vamos esperar Deus na virada da tarde e nós vamos tirar a dúvida com Ele. Quem sabe a gente entendeu errado mesmo. Minimizar bem, né? Deu uma... O mínimo que ele deveria ter feito. Mas quem sabe também dizer assim: ô Eva, que história é essa de ficar conversando com cobra? Você está maluca, menina? Adão era o gerente da criação. Ou seria a devoção de Adão pela mulher tão grande que ele cometeu o grave pecado de escolhê-la em detrimento de Deus? Será que é uma pista? Até aquele momento os seres humanos haviam conhecido apenas o que era bom. Agora, eles também conheciam o mal para o desespero e destruição. Verso 7, projeta Laura. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
olhos se abriram, mas se abriram para a vergonha. Viviam sem roupas e não tinha problemas nenhum com isso. Tentaram resolver o problema da desobediência, do pecado, fazendo roupas feitas por mãos humanas. Aquela velha tentativa nossa de resolver o problema do pecado pela nossa sabedoria, que na verdade é tolice. Eles fizeram, como nós fazemos também. Será que nós somos diferentes deles? Será que nós somos? Mas agora uma vergonha tomou conta do coração desse casal. Vergonha um do outro. Vergonha de Deus. Rapidinho, gente. É importante ressaltar aqui. O pecado do primeiro casal não foi o sexo. Eu sei que isso é ensinado. Não é o sexo o pecado. O sexo é ordenado por Deus dentro dos padrões e propósitos do Senhor. Não foi o sexo aqui o problema do pecado. Foi a desobediência em comer o fruto que Deus não disse. Mas a próxima cena agora é que o Criador está vindo. Deus está vindo. Como será o encontro agora? Diante da desobediência, como vai ser? Caminhe comigo para o encontro, verso 8 a 14. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ironia, hein? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore, da qual ordenei que não comesse? Então o homem diz: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aquele cenário paradisíaco, o jardim das delícias, se transformou agora num ringue. Marido contra esposa, esposa contra marido. A raça humana está dividida. Aquilo que os psicólogos hoje chamam de alienação, já encontramos aqui em Gênesis capítulo 3. A alienação entre a esposa e o marido. Um se voltando contra o outro, acusando, colocando a culpa no outro. E é por isso que cada fiapo de dor que você sente veio desse dia como resultado direto do pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cada dificuldade que nós enfrentamos hoje é resultado direto dessa atitude desse casal que nos representava naquele momento da história da redenção. Não ache ruim isso não. Porque às vezes nós botamos a culpa em Adão. Para nos salvar, Deus usou o mesmo conceito da representatividade. Você não fez nada, mas Cristo te representou diante de Deus, sem nenhuma obra sua. O nosso pecado tem a mesma raiz. O resultado da queda é agora o homem fugindo ou tentando fugir de Deus. Mas esse texto de hoje, ele é cheio de juízo e misericórdia. Porque louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque alguém tem que tomar a iniciativa. E quem tomou a iniciativa aqui, gente? O ofendido ou o ofensor? Quem buscou a reconciliação aqui? Andréa Vargas tem um livro sobre o coração do sexo. Ela trabalha com essa área dos problemas da sexualidade. Olha o que ela diz. O pecado enfeou o ego humano, tornando-se mesmado, chato, fraudulento. Ensimesmado porque hiperfocou sua satisfação, chato porque perdeu a graça e fraudulento porque foi capaz de fazer as maiores atrocidades para ter a sensação de que se deu bem. Sabe o que os espertinhos fizeram? Se esconderam atrás das árvores.
De Deus, gente. Sabe quando a criança, ela esconde atrás da cortina, assim, com o pé de fora, assim, papai, eu estou escondido, estou aonde? Os espertinhos estão aqui, tentando se esconder de Deus. Mas Deus misericordiosamente não foi com sangue nos olhos. O ofendido chega e faz perguntas. Então, onde estás? Uma pergunta, ele sabe a resposta. É a mesma coisa de um professor perguntar para um aluno, quanto é 2 mais 2? O professor não sabe? Onde você está, Adão? E uma cena de julgamento foi instituída. Quem te fez saber que estava nu? Você comeu do fruto? O que você fez, Eva? E ao invés de dizer, eu errei, aqui começa a transferência de responsabilidade. Um colocando a culpa em Deus e a outro colocando a culpa no diabo. Você compreende o comportamento do seu coração agora? Quando você não assume os seus erros? Quando eu não assumo os meus erros, mas eu tenho sempre uma capacidade de me tornar vítima. A culpa é sempre do outro. E para usar aqui as palavras do pai da psicanálise, Sigmund Freud, o problema é halógeno, ou seja, tem sua origem no outro. Eu sou sempre vítima. Esse é o nosso comportamento hoje. A culpa é de Deus. Curiosamente, quando ele recebeu Eva, ele fez uma poesia linda. Essa é afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, Deus, a culpa é do Senhor. E muita curiosidade nesse texto. Deus não responde à acusação de Adão. Quando Adão diz assim, a mulher que o Senhor me deu, eu já passo a pergunta para Eva, o que aconteceu, Eva? Qual é a sua desculpa? Dá a sua desculpa também. Curiosamente, também Deus não dá voz à serpente. Serpente, Deus não pergunta. Ele olha para a serpente e diz, você, serpente, vai rastejar. Gente, não é que a cobra voava não, tá, gente? Porque às vezes todo mundo, a cobra lá no Jardim do Éden voava. Não, não é essa a ideia. Os animais não são seres morais. O que Deus está falando aqui é com Satanás. O que Deus está dizendo para Satanás aqui é o seguinte, ó, você vai ser humilhado. Aquela posição de ataque não vai continuar. Você vai rastejar, vai ser humilhado no grau máximo. Parece que você venceu. Você vai ser humilhada. Você não tem noção do que eu vou fazer com você. Eu vou pular o versículo 15 de propósito, porque eu quero terminar com o versículo 15. Aí o Senhor então pronuncia as maldições. Verso 16. E a mulher disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele governará. Uma maldição sim, mas aqui tem graça também, gente. Porque eles não morreram imediatamente. O que Deus disse? Vocês terão filhos. Inclusive, vai nascer um que vai resolver todo esse problema. Existe a dor agora de gerar filhos fora do Éden. Aliás, você sabe muito bem que todo parto é risco de vida. Mas não é só sobre aquela dor física, presta atenção. Essa dor aqui inclui a sobrecarga emocional de gerar filhos agora, no mundo que pode ser, seu filho pode ser assassinado a qualquer momento. Mundo em que um animal selvagem pode matar o seu filho. Mundo em que as pessoas não vão amar o seu filho só porque é seu filho. Gerar filhos para esse mundo agora, onde o maligno ainda está aqui, limitado pelo poder de Deus, sim, mas ainda agindo. Gerar filhos fora do Éden causa dor para toda mãe. Os filhos que correm risco o tempo inteiro. O que Shakespeare diz? A cada nova manhã, novas viúvas planteiam.
Novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. É para esse mundo, Eva, que você está gerando filho. Para esse mundo. Mas o texto diz assim: o seu desejo, Eva, será para o seu marido, e ele governará. Presta atenção aqui, minhas irmãs, por favor, os maridos também. Eva, você vai desejar governar, mas haverá uma colisão de vontades. Não vai ser do seu jeito. Você vai desejar governar, mas ele vai governar. Toda essa colisão de vontades, porque o marido quer construir o reino dele e a esposa também, aí quando tem um filho é o rei, aí tudo sobre o filho. Agora haverá conflitos difíceis, uma queda de braço desnecessária, mas que todo lar enfrenta em algum momento. Quando Deus disse, vocês vão se tornar uma só carne, foi antes da queda. Se tornar uma só carne agora, Eva, vai doer porque tem que encaixar. Tem que morrer, não para o outro, mas morrer para Deus, para se tornar uma só carne e viver para Cristo. Agora é luta. Por isso que a gente só consegue viver como marido e esposa no poder do Espírito. Não tem outra maneira. Não é na força do braço. Verso 17 a 19. E Adão disse, por ter dado os ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. O trabalho agora, Adão, que era prazeroso naquele jardim das delícias. Você podia colher a fruta mais pura possível. Agora você vai suar, garoto. Vai dar trabalho. Existia trabalho, tá, gente, antes da queda. O trabalho vai continuar no novo céu e nova terra. Amém? Graças a Deus, né? Todo mundo gosta de trabalhar. Mas agora, aqui fora do Éden, é com sangue, suor e lágrima. Essa terra amaldiçoada, Adão, ela vai lutar contra você. Você vai preparar um terreno e vai plantar uma plantação específica. Sabe o que vai acontecer? As ervas vão surgir junto. Você precisa capinar. Você precisa jogar veneno agora para você colher o que você quer. É assim agora. Porque a criação agora está rebelando contra você. Maldita é a terra por sua causa. Eu já falei para vocês, irmãos, que não tem só juízo. Tem graça também, porque eles não caíram mortos da árvore naquele momento. E Deus disse para ele assim, que você é pó. E ao pó você vai voltar. Essa terra que te obedecia, vai chegar o momento que ela vai te engolir. Vai deixar só os ossos. Você vai morrer. E a terra vai comer toda a sua carne. Vai ficar só os ossos. Louvado seja Deus pela ressurreição do corpo, que é a grande promessa de Cristo Jesus. Mas todos nós morremos. E esse tecido que cobre o esqueleto, a terra come. Como forma de lembrete, o Senhor revestiu eles com roupas. Louvado seja Deus por isso. Porque, olha, acompanha comigo aí, o verso 20 e 24. E o homem deu o nome de Eva por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim para cultivar a terra da qual havia se tornado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins ao leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. A mulher agora recebe o nome de Eva, que significa vida.
Sabe o que Deus faz aqui, irmãos? Deus desnuda o casal. Aquela roupinha feita de folhas, Deus não aceita. Deus não aceita a nossa tentativa de resolver o problema do pecado. Porque é desnudos que nós temos que nos apresentar diante de Deus. E a ideia no hebraico aqui ela é forte, porque a ideia é que Deus fez assim, ó. Pelado agora os dois. Não tem como esconder de mim. Não é assim que funciona. Porque é da maneira que vocês têm que se apresentar diante de mim. Desafio para nós. Saber que Deus conhece o nosso coração, gente. Não estou falando de roupa aqui, claro que não é roupa. Deus conhece o que a nossa esposa não conhece. E o marido não conhece. E o seu filho não conhece. E é assim que nós chegamos diante de Deus. Ele é o Deus que nos sonda e nos conhece. Mas aqui, mais uma vez, tem juízo e graça. Porque entre nossas muitas incapacidades espirituais está o fato de nós esquecermos da realidade muito rapidamente. Como forma de lembrete, sabe o que Deus fez? O Senhor revestiu a humanidade com peles de animal. O hebreu, quem estava ouvindo isso aqui, entendia na hora. Se você seguir um animal, você se parecerá com um animal. Isso que Deus está dizendo. Se você abandonar o caminho da vida, você se vestirá de morte. A pele de animal é um lembrete de que eles são mortais. Um sangue foi derramado, um animal foi sacrificado para cobrir o pecado daquele casal. Quando Deus faz roupas de pele, Ele está dizendo: vocês não podem ser redimidos por obras de mãos humanas, mas por obra da minha mão. Sou eu que resolvo o problema do pecado. O primeiro ato de redenção foi a inclinação de Deus para cobrir a vergonha das criaturas. Isso aqui já está apontando para o sistema sacrificial daquele cordeiro que era oferecido, mas principalmente para Jesus Cristo que um dia derramaria o seu sangue na cruz do Calvário. Pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Perderam o direito da árvore da vida, mas também é juízo com graça, porque se eles comem da árvore da vida naquele estado de pecado, Adão e Eva estariam com a gente aqui hoje, gente. Vendo uma vida de pecado. E isso não é a vontade de Deus para a minha vida e nem para a sua. Porque você sabe muito bem. Pecado é coisa chata. Aquele pecado que tenazmente nos assedia. Mas eu quero terminar aqui agora. O contexto do início. Volta lá. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Eva obedece à voz da serpente, uma amizade começou. E uma inimizade foi declarada. Inimigos de Deus, amigo do diabo. Louvado seja Deus que diz: essa amizade não vai para frente. Eu acabo com ela. Porém, inimizade entre você e o seu descendente, e o descendente dela. Deus dizendo, essa é a soberania de Deus que brilha por meio da promessa. Que mais tarde Paulo diz assim: Deus prova o seu amor quando nos amou quando éramos pecadores e inimigos de Deus. Uma nova ênfase agora no teatro de Deus, que é o drama da redenção. Duas sementes agora são rastreadas durante a sua leitura bíblica, preste atenção nisso. É por isso que a Bíblia não mostra para nós com quem que casou, cadê as mulheres que esses homens casaram. Gente, esse não é o foco da Bíblia. O foco agora é acompanhar o descendente da mulher, o descendente da serpente. E de maneira soberana, esses dois descendentes entraram na arca de Noé, foram preservados, porque um dia eles iriam se encontrar na cruz do Calvário. O restante é nota de rodapé.
Se você prestou atenção, o texto não disse assim, o descendente do casal, o descendente da mulher. Não haverá participação de homem. Aquele que vai nascer e esmagar a cabeça da serpente é sem a ajuda daquele que foi responsável legal pelo pecado. Seria já um apontamento para o nascimento virginal de Cristo, logo em Gênesis capítulo 3? Ou seria só uma coincidência? Cremos em coincidência? O mesmo Deus que disse, haja luz, está dizendo, eu vou colocar no ventre de uma virgem o meu filho, sem participação do homem, aquele que vai nascer e vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3 é o proto-evangelho. Mas o evangelho de Deus, ele despe sim o nosso coração, mas não nos deixa desnudos. Graças a Deus que Deus não dá para mim a mesma chance que deu para Adão, para tentar acertar. Deus faz melhor, Ele oferece Cristo, que nos cobre com a justiça. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Revestidos de Cristo, somos aceitáveis diante de Deus. Quimioterapia, irmãos, quem já precisou passar pela quimioterapia? A quimioterapia é uma tentativa de matar aquilo que está nos matando, concorda? As duas sementes são mencionadas aqui. E elas iriam se encontrar na cruz. Na cruz do Calvário aconteceu algo muito especial. A morte da morte na morte de Cristo. Acompanhe o raciocínio comigo. A morte da morte na morte de Cristo. Jesus venceu a morte, morrendo em nosso lugar. É por isso que Paulo diz assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o teu aguilhão? No terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia, Cristo voltou dentre os mortos. O texto de hoje começou com uma conjunção adversativa, mas a serpente. O evangelho pode ser resumido numa outra conjunção adversativa. Mas Deus, de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o que Ele fez? Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Se arrependa se você não fez ainda. Creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus e descendente da mulher. Segunda aplicação. Desde esse dia, nunca mais fomos os mesmos. Gente, o ser humano não evolui, não. Nós mudamos, mas mudamos para pior. A pior. A humanidade vai mudando cada vez mais para pior. A vida fora do Éden é marcada por guerras, doenças, estupros, fome, possessão demoníaca, amargura, choro e às vezes muito choro. Mas é engraçado como às vezes nós acreditamos e o mundo está passando por um processo de evolução. O que nós falamos às vezes? Não é possível, em pleno século 21, o sujeito pensar assim ainda. Porque na nossa cabeça, nós estamos adquirindo conhecimento, estamos saindo daquela ignorância. Aí acontece aquele caso que aconteceu aqui em Venâncio. Nós falamos assim, meu Deus do céu. E que é isso? Filho matando o pai? Os dias de hoje. Paulo diz que uma das marcas dos últimos dias é filhos desobedientes. Os homens serão irracionais, egoístas, avarentos. Basta acontecer algo bárbaro. E nós lembramos que estamos fora do Éden. Se a minha escatologia, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, se ela está correta, as coisas tendem a piorar.
As lutas humanas estão aí e Deus não esconde da gente. Projeta, Laura. A essência do pecado é o homem tentando sentar na cadeira de Deus. Ao passo que a essência da salvação é Deus entregando o seu Filho Jesus Cristo em amor para nos substituir, morrendo em nosso lugar. Eu quero dar uma palavra de esperança, porque senão ninguém aguenta, né? Eu já li os 2 últimos capítulos da Bíblia. Vai dar tudo certo, gente. Um dia isso vai acabar. Um dia vai acabar. Aquele que venceu garante. Nós podemos até chegar diante de Deus com lágrimas nos olhos. Ele vai enxugar. Mas no novo céu, na nova terra, não haverá maldição nem dor. Acalme seu coração. Está chegando o dia. Terceira aplicação. O teste que Adão enfrentou não é entre uma árvore boa e uma árvore ruim. É uma questão de que voz eu vou ouvir. Qual é a fonte da minha sabedoria? Nós vivemos num mundo cheio de vozes querendo nos ensinar, querendo interpretar a nossa vida. E essas vozes nos tentam, porque apelam para o desejo enganoso do nosso coração. Eu amo essa frase do Keller. Nós olhamos para Adão e Eva e dizemos, que tolos! Por que deram ouvidos a Satanás? Contudo, sabemos que ainda temos a mentira de Satanás em nosso coração, pois temos medo de confiar em Deus. Ficamos paralisados, pois é assim que Satanás nos diz para ficarmos. É desse modo que ele luta na batalha. Tolos. Não somos diferentes do casal. Terceira aplicação. Você que luta com o pecado, como eu luto. O pastor de vocês não está no modo de glorificação. Estou no processo de santificação contínua. Luto com o pecado restante. Como você também. Só tem uma maneira, irmãos, de vencer o pecado. É desnudar o nosso coração diante de Cristo. Mais uma vez, Andréa Vargas. Pensamos que o problema em torno do pecado sexual ocorre no sexo, mas de fato acontece no coração. Para cobrir a nudez genital pecaminosa, é preciso desnudar o coração a Cristo. O problema é que esconder virou uma prática nossa. Esconder virou uma prática nossa. Que dificuldade nós temos. Por último, irmãos, quem não concorda com o cristianismo, geralmente, usa o argumento do problema do mal. O argumento do problema do mal é o seguinte: como Deus pode ser bom e todo-poderoso e permitir que o mal continue no mundo? Esse é o argumento que você vai ver na internet, do pessoal acha que pegamos os cristãos, eles não têm resposta, pronto. Assim que as pessoas usam o argumento do problema do mal. Primeiro, gente, a Bíblia não diz que Deus é o autor do mal. Não diz isso. Ele entra através da rebelião humana. Eu não tenho dificuldade de lidar com o problema do mal, porque eu creio que Deus é soberano. Se você crê que Deus criou todas as coisas, o problema no mal aqui é porque tem propósito. E Deus já disse que um dia ele vai acabar. Mas a minha pergunta não é porque Deus permitiu o mal na minha vida. A minha pergunta é porque Deus, sendo bom, soberano, todo-poderoso, permitiu ser afrontado pelo mal. O mal quis encarar Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu o mal ferir o seu único filho inocente? Por que Deus permitiu que o seu filho, que é o Rei da Glória, receber uma coroa de espinhos? O espinho que vem como resultado direto da desobediência humana. O espinho que não existia antes da queda. O espinho que é de uma criação agora amaldiçoada. Porque rosa tem espinhos. Porque Deus permitiu isso.
Porque Deus permitiu que o seu filho fosse pendurado no madeiro. Quando a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Seria para revelar o amor transbordante das três pessoas da Trindade? Lembra da dança de amor da primeira mensagem? Sem o problema do mal, esse amor não seria tão evidenciado? Seria essa a ideia? Deixo essa pergunta no ar com vocês. Ou talvez a resposta, com base nisso que eu estou falando, é no texto mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo. Eu, seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Revelando a glória desse amor, esse amor que excede a nossa compreensão. O problema do mal revela em grau máximo o amor de Deus, que vence o mal, sofrendo em nosso lugar. Termino com a citação do John Stott, o belíssimo livro A Cruz de Cristo. Se Deus realmente está no controle, de algum modo ligado a todo o sofrimento do mundo, por que Ele é tão caprichoso e injusto? Ele é um sadista cósmico que se deleita em ver-nos retorcer? É essa terrível caricatura de Deus que a cruz desfaz em pedaços. Não devemos vê-lo numa cadeira de balanço, uma rede preguiçosa para deitar, mas numa cruz. O Deus que nos permite sofrer, Ele próprio uma vez sofreu em Cristo e continua a sofrer conosco para nós hoje. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé. O que falar com seu Deus agora? O que falar com seu Deus? O ofendido, irmãos, buscou o ofensor. Deus não precisava. Deus poderia ter acabado o projeto ali e seria justo, amoroso, bom. Se terminasse ali. Esse Deus que vem nos buscar, sempre. A iniciativa é sempre dele. Você não pediu para Deus enviar Jesus para morrer na cruz para te salvar. Isso aconteceu no conselho da Trindade antes da fundação do mundo. É esse Deus que nós estamos na presença dele. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um dia. Essa história vai ter um fim. E a Bíblia diz que naquele dia, que se chama juízo final, não haverá misericórdia. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de tomar decisão. O amanhã não nos pertence. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vamos falar com Deus. Colocar nossa vida diante do Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Porque na minha experiência, foi o Senhor que veio. Assim como o Senhor foi lá no jardim, buscar a Deus, oferecer Cristo,
Continue, Deus, vindo ao nosso encontro com misericórdia e graça, vencendo as nossas resistências, a nossa teimosia. Mesmo quando Adão decidiu virar as costas para o Senhor, com certeza no coração, não foi enganado, o Senhor mesmo assim agiu com graça e misericórdia. Visita a tua igreja nessa noite, visita o teu povo, visita esse povo que está aqui nessa noite, Deus, de maneira especial. Cada um na sua necessidade. Talvez alguns presos no laço do pecado, em tentações, em desejos pecaminosos, em situações que não têm encontrado força para sair. Ó Deus, a tua mão invisível continua operando, a mesma mão que espalhou as estrelas no céu, a mesma mão que guiou o povo em direção à terra prometida, a mesma mão que prendeu Cristo naquela cruz. Continue agindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, irmãos. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça trouxe o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o meu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça trouxe o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou.
Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrar. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Samuel, você pode orar por nós? Vamos ali para você orar com a gente. Povo de Deus, Samuel vai orar por nós e depois eu estarei impetrando a bênção do Senhor. Santo Deus, amado Pai, Senhor, lhe agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, e ter o nosso coração, ó Pai, quebrantado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor fez na nossa vida, ó Pai, nessa noite, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a desnudar, ó Pai, o nosso coração. Sim, Deus. Para que a gente possa cada vez mais, ó Deus, caminhar segundo o Teu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, para que ao longo da semana, ó Pai, esse culto, ó Deus, e a nossa vida faça sentido, ó Pai, na vida das pessoas que estão à nossa volta, ó Deus. E agradecemos, ó Pai, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, ó Deus, como irmãos, para aprender mais sobre a Sua palavra e para que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações. Seja abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, aquele que foi exposto na cruz do Calvário, cuspido, zombado, mas que venceu a morte morrendo, e o amor de Deus, esse grande amor, e as doces consolações do Espírito Santo, o Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos, o Espírito que nos dá força para viver fora do Éden, olhando para a cruz de Cristo, seja derramado aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas não somente aqui, com todos que professam a fé verdadeira em Jesus Cristo, o Redentor, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada. Deus nos abençoe.